Bora lá, pessoal! Se você é novo no meu canal, aí seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Varela. Eu falo de Bitcoin investimentos aí de forma bem transparente e verdadeira para vocês não estarem caindo em golpes. E já chega aí se inscrevendo no canal, dando um like, compartilhando esse vídeo com um amigo, que você vai me ajudar bastante, tá? E se você quiser fazer doações para o canal, tem aí meus endereços Bitcoin da rede Linet e da rede On-Chain. Então você pode estar enviando sets aí se você quiser fazer alguma doação para que eu possa cada vez mais trazer esses conteúdos aí que eu elaboro aí e dá um certo trabalho, claro, mas é um conteúdo que eu trago aí para vocês sempre com muita transparência. Se você também não tem conta em nenhuma corretora, tá o link da BIPA aí, você pode estar abrindo a sua conta, tá? É bem simples, você pode comprar uma quantidade pequena de Bitcoin por aí, R$ 5, R$ 1, R$ 10, tá? Então fica outro link aí para vocês também abrirem a conta de vocês. Bora lá pro vídeo, pessoal. Hoje eu trouxe um tema aí bem legal, né? Que seria o Bitcoin para crianças. A verdade, né? Que muita gente não tá te contando, né? Então, assim, todo mundo que tem filhos aí, e aí eu coloquei aqui uma provocação, né? Você deixaria o seu filho aprender sobre dinheiro real ou só sobre moedas de videogame, né? Por que eu coloquei isso? Porque hoje em dia tem muito videogame aí, né? Muitos jogos, né? Pay to win aí que você paga até para comprar jogadores e você acaba tendo que ter uma noção de economia indiretamente, né? Mesmo às vezes sendo uma criança, né? Ela acaba fazendo rolo lá em vários jogos, por exemplo, tem o FIFA, tem vários jogos aí de PS5, de Xbox que o pessoal acaba fazendo rolo aí em jogadores, em personagens, né? E aí eu coloquei que hoje eu vou te mostrar por que ensinar Bitcoin para as crianças, né? Pode ser uma das decisões mais inteligentes que você vai tomar como pai e mãe, tá? Então, assim, né? Isso aí depende do perfil. Claro, normalmente o perfil masculino tem mais foco, assim, investimento, essas coisas. Isso é natural do homem e da mulher, não é preconceito nenhum, tá, gente? Só estou colocando perfis, tá? Mas tem muita mulher também que se interessa por investimento e vai acabar tendo uma proximidade maior para falar isso com seu filho, tá? Então, assim, guarde isso aqui, tá? Você ensinar Bitcoin, primeiro você vai ter que aprender, né? E aí você pode estar aí se inscrevendo no meu canal e você vai ter muito conteúdo aí para aprender. No final fica até o final que eu vou te dar uma dica aí de curso e para você aproveitar que está gratuito por enquanto, tá? Por que o sistema atual não ensina isso, tá? Se você me acompanha aí, você já deve ter ouvido eu falar bastante que, na realidade, o governo ele quer que, infelizmente, você seja burro e dependente, tá, pessoal? Então, se vocês pegarem as escolas aí, elas ensinam muito pouco ou quase nada sobre dinheiro real, tá? Sobre disciplina, sobre a administração do seu dinheiro, tá? Então, assim, e aí eu coloquei aqui, destaquei outro texto aqui, que o sistema educacional, ele foca em você obedecer regras, tá? Mas não em você entender como o dinheiro funciona, tá? Então, vou até destacar aqui, ó, ele quer que você obedeça a regras, e é isso que acontece mesmo, tá? Então eu coloquei uma nota aqui, a criança ela aprende a somar moedas, mas ela não aprende o que é, na realidade, inflação, juros, aumento da base monetária, né? E por que de fato o nosso dinheiro perde valor, tá? Muita gente que vai no mercado, deixa eu tomar um gole de água aqui só. Muita gente vai no mercado. Aí a pessoa acha, nossa, isso aqui tá tão caro, que não sei o quê. Mas na realidade, né, não é o produto que aumentou de valor. É o nosso dinheiro que perde valor. Por quê? O governo vai se endividando e em algum momento, até agora a gente está com a Selic aí alta, em algum momento o governo vai ter que abaixar esses juros, tá? E muitas vezes ele vai imprimir dinheiro. Quando ele imprime dinheiro, ele acontece isso aqui, ó, o aumento da base monetária.
Quando ele aumenta a base monetária, ele dilui o nosso dinheiro, ele aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Automaticamente o nosso dinheiro vale menos, tá? Então, isso é um dos conceitos básicos, tá? Inflação não é IPCA, inflação é aumento da base monetária, tá? E isso escola nenhuma te ensina. Os governos, e não só no Brasil, eles continuam imprimindo, acabando com o nosso poder de compra, né? E com isso a gente acha que tudo está aumentando, mas não é, nosso dinheiro que está valendo menos, tá? Aí falando um pouquinho, o que é Bitcoin de forma simples, né? Você pode falar para uma criança aí de 10 anos, eu coloquei aqui, que o Bitcoin é um dinheiro digital, que ninguém controla, né? Isso é o mais interessante. Você não está refém de banco, né? Não tem dono, não tem banco, não tem governo, né? Então é um dinheiro que ele é seu, exclusivamente seu, tá? Então, se a gente for as pessoas elas pensam muito em ter as coisas, né? E não em ser. Na realidade, quando você compra até uma casa, beleza, você não paga aluguel, mas você tem que pagar IPTU, você tem ITR, você tem a manutenção da casa. Quando você for vender agora, você tem que pagar 30% para advogado, o governo quer uma parte também, um percentual. Então, assim, na realidade, quando você compra algo, seja qualquer coisa, um carro, uma casa, não é seu, né? Não é 100% seu, tá? Como o seu dinheiro não é 100% seu, se ele está no banco, se ele está no Tesouro Selic, ele está atrelado ao governo. Então, assim, quando a gente fala em Bitcoin, Bitcoin é 100% seu, se você souber comprar e guardar, né? Então, isso é bem importante também. Aí eu coloquei que é como você pode explicar para a criança que é como se fosse um cofre mágico, tá? E ele abre com a sua chave, tá? Então assim, e que ninguém pode mexer nele sem você deixar. Que aí a gente fala da seed, que são as 12 palavras, né? A semente. Então, isso é um conceito básico de autocustódia em Bitcoin, né? Então, você pode, mas primeiro você vai ter que entender. Depois que você entender, você pode criar uma carteira com seu filho, uma carteira simples, aí, uma Trust Wallet, por exemplo, e você começar a educar o seu filho. E você começar até recompensar ele com uma meritocracia em sets, em satoshis de Bitcoin. Esses satoshis que você vai doar para o seu filho, vai ensinar ele a usar essa carteira, talvez daqui 10 anos o seu filho já esteja milionário com essa brincadeira que acaba sendo uma educação financeira, tá? Então, assim, você pode usar o Bitcoin como se fosse um banco imobiliário. Todo mundo já brincou de banco imobiliário aí, acho, né? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu acho aqui no pessoal mais velho aí, com certeza, né? Ó. O banco imobiliário, cadê? Banco imobiliário jogo aqui, ó. Né? Todo mundo já brincou de banco imobiliário. Vou fazer até propaganda aqui do Mercado Livre, mas não tem problema não. Né? Então, assim, o banco imobiliário, você tem o dinheiro lá que você paga para ficar no hotel, para não tirar do hotel e vice-versa, né? Então, assim, quando a gente fala em educação financeira, aqui para criança, em Bitcoin, é o mesmo conceito. A criança vai ter que criar uma carteira, aí, pô, se ele fez toda a lição, você pode mandar alguns sets. Se ele não fez a lição, ele te devolve esses sets para sua carteira. Então, dá para você fazer uma gamificação com o seu filho e isso já vai preparar ele mentalmente para uma educação financeira e para uma tecnologia que vem aí totalmente disruptiva aí para ficar, que é a blockchain, tá? Por que isso importa para as crianças? As crianças já vivem no mundo digital, né, online, como eu falei. Né, usam apps, fazem compras com os pais, os jogos, troca de jogadores com dinheiro fiat. Né? Então, assim, eu vejo aí, eu tenho amigos, até já marmanjos, tudo, mas tem criança também, que ela vai jogando FIFA e ela ganha, às vezes, um card lá de um jogador
E aí ela segura aquele jogador e vende mesmo, fala, ó, meu, eu te vendo por tanto, aí a pessoa faz o Pix, ela entrega a carta, então isso é economia, né? Isso acaba sendo educação financeira, tá? Então, se elas já vivem nesse mundo digital, por que não entender de um dinheiro digital totalmente disruptivo e totalmente você é dono dele, que é o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele na realidade, ele vai ensinar para o seu filho ter responsabilidade, segurança digital, liberdade financeira e pensamento crítico, tá? E isso não tem nada a ver com mas você já tá, a criança já tem que brincar. Ela tem que brincar, só que ela vai brincar de uma forma lúdica aqui também, só que com responsabilidade de começar a entender o que é educação financeira, porque quando ela for para a pré-adolescência, ela já vai administrar muito mais, não só o dinheiro dela, como a vida dela. Tá? E aí eu coloquei alguns exemplos práticos aqui, né, que você pode ensinar de forma simples, né, que é o que eu falei agora, criar uma carteira, supervisionando ela, né, ganhar satoshis por tarefas, essa gamificação, né, jogar jogos que usam Bitcoin, existe isso também, tá? Então tem airdrops gratuitos, tá, pessoal? Não coloquem dinheiro em airdrops pagos, que é tudo golpe, a maioria, tá? Tudo furada, tá? Mas existem jogos e airdrops gratuitos que você ganha cripto, ganha Bitcoin ainda não muito mais, hoje é mais difícil, mas cripto existe bastante, tá? E aí aprender com blockchain, com desenhos e analogias também, tá? Então não é só sobre investir, é sobre entender e como ensinar as crianças a andar de bicicleta antes de dirigir. Então, assim, é como você pegar as crianças e falar para elas, ó, isso aqui é o básico, né? Para você ir depois para um patamar maior, né? Como eu coloquei. Primeiro, ó, você vai aprender a andar de bicicleta, você vai cair e tal, para depois você pegar um veículo, né? Quando você for adulto, aí você vai poder tirar sua carta com 18 anos e assim sucessivamente, tá? O que isso pode mudar no futuro, tá? Essa geração, o seu filho, né? Isso eu acho que é legal você disseminar para a família, para primos, enfim. Essa geração pode crescer mais preparada, tá? Menos dependente de banco, né? Mais consciente sobre privacidade, né? Sobre a importância de você ter a sua custódia, a sua privacidade, ninguém ter acesso, né? E mais críticas sobre governos e sistema, tá? Porque assim, isso na minha opinião, pelo que eu estudo, no Brasil, e a gente tem um problema aí geopolítico grande também, não se resolve mais na urna, né? O sistema é totalmente corrompido, cada vez mais eles querem implementar uma ditadura digital. Então, assim, agora com essa vinda da CDBC, do Drex, eles vão querer controlar tudo. Então, a única coisa que a gente tem ainda que é nosso mesmo, é Bitcoin, tá? A criança que entende Bitcoin hoje, ela hoje pode ser o adulto que não aceita a corrupção amanhã, né? Então eu coloquei essa frase aqui. É, a criança ela tem dessa mentalidade libertária, né? E quando a gente fala em ser libertário, não é ser esquerda nem direita. Claro que beleza, cada um tem um vai estudando na vida e vai se posicionando mais para um lado, né? Mas o conceito de você ser libertário é você realmente ter uma crítica de diminuição do Estado, né? De mais liberdade, do Estado se interferir cada vez menos na sua vida, né? Como era antigamente, muito rolo, né? Pô, eu te dou um cavalo aqui, você me dá essa vaca e o governo não tem nada a ver com isso, né? Então, normalmente a gente quer libertar em Bitcoin, a gente pensa, tem muito esse pensamento, tá? Obstáculos que você vai ter e como superar. Aí eu coloquei alguns obstáculos e como superar, né? Então tem muitos pais aí hoje que têm medo, né? Por quê? Porque tem falta de informação, tem preconceito com cripto,
porque existem muito golpes, e realmente existe, tá, pessoal? A maioria das criptos, como eu falo, salve algumas raras exceções aí, são porcaria, né? Mas Bitcoin não. Então, assim, aí eu deixo um recado para você que é pai, e aí no final eu vou deixar o meu curso que está gratuito por 6 meses, tá? Estude. Você primeiro vai ter que conhecer para passar para o seu filho, né? Ou se você confia em mim, já me conhece, confia no meu canal, vai lá e pede para ele. Daqui a pouco eu vou deixar aí a playlist para ele assistir o curso de Bitcoin para iniciantes, que está gratuito aí por 6 meses. Né? Depois eu vou cobrar, depois vai ser só membro do canal. Quem for membro vai ter acesso a todos os cursos do canal e mais informações também, tá? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês não é sobre colocar a criança no mercado financeiro. Criança é criança, né? Ela é criança e ela tem que vivenciar essa fase. Mas é sobre você dar ferramentas para ela entender o mundo, que o mundo está mudando. Tanto é que as crianças estão ali no celular. Por que não criar uma carteira, já ensinar o que é um satoshi, dar uma recompensa para ela por conta de uma tarefa bem feita, uma lição concluída, né? E assim, aí eu coloquei aqui, se você acredita que a educação financeira realmente ela tem que começar cedo, tá? Compartilhe esse vídeo aí com um amigo e vamos formar uma geração aí que entende valor, né? E não só preço, só o que é o dinheiro e quanto vale, mas o valor, né? O valor do conhecimento, o valor da disciplina financeira, enfim. E como eu falei, se você quer conhecer mais ou quer colocar o seu filho para conhecer Bitcoin de uma maneira bem simples, tem aí meu curso, eu vou deixar aqui em cima, ó, tá? Indo para essa playlist aí, você já vai ter acesso ao curso com a sequência de aulas, tudo que vocês têm que saber, tá? Se você é pai, claro que é importante você acompanhar o seu filho, porque existe aí alguns momentos que você vai ter que abrir uma conta numa corretora, aí tem que ter CPF, ser maior de 18 anos, então essa parte você vai ter que ajudar o seu filho, tá? Mas é importante você já ir preparando ele para conhecer Bitcoin, conhecer blockchain, vem vindo aí o Web3, né? A gente é uma porrada de informação, é muita informação, tá? E se você gostou aí, se inscreva no canal, deixa o like. Se você não deixou o like até agora com puta conteúdo desse aqui, pelo amor de Deus, né? E comenta aí, eu quero saber se você ensinaria de boa Bitcoin para o seu filho ou não. Se você acha que não é legal ensinar Bitcoin. Comenta aí que eu quero saber. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um vídeo aí do canal Varela Bitcoin. Até o próximo vídeo. E lembrando aí, lives todas as quintas e domingos. Aproveite, às 21 horas eu tô aí. Você pode deixar o seu chat para você tirar dúvidas aí em tempo real, ao vivo aí no meu canal. Tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets